Está orando em nome de Jesus. Recurso com o departamento de jovens. Glória a Deus. Oramos. Soberano e eterno Deus que criou os céus e a terra, oramos ao Senhor, papai, te agradecemos pela tua presença, papai, por estarmos aqui nesta noite na tua casa, casa essa de oração, onde nos reunimos e começamos a te adorar na beleza da tua santidade, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Papai, estenda as tuas mãos de encontro a cada grupo nesta noite, usando poderosamente, Pai, porque o Senhor não mudou, é o mesmo, de hoje eternamente. Vai batizando, Pai, com o Espírito Santo nesta noite, curando de qualquer tipo de enfermidade maligna. Santo Deus, vai jogando por terra todas as investidas do inimigo da nossa alma. Estenda as tuas mãos, papai, de compra a tua igreja, usando a tua serva, a qual vai estar dirigindo esse trabalho. E já oramos ao Senhor e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. A irmã Renata, esta oportunidade. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bom estarmos na casa de Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Maravilhoso é servir ao Senhor. Nós iremos louvar o nosso Deus com o hino de número 340. E a igreja louve ao Senhor com força nessa noite, porque o nosso Deus merece. Todo o nosso esforço ainda é pouco, porque muito mais tem o Senhor feito por nós. Hino de número 340, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, dos tais, dos tais. Podes tu também dizer: sou
Deus, que nos chamou, nos alcançou, nos salvou e mudou a nossa vida. E nós somos gratos a Ele, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Nós ainda iremos louvar o nosso Deus com o hino de número 525. Eu sou tanto insegura para louvar, mas a Bíblia diz que todos que têm fôlego louvem ao Senhor. Então vamos mais uma vez louvar ao Senhor e a igreja esteja aí louvando a Deus com força nesta noite, o hino de número 525. Amém? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez crescendo em Jesus.
Deus pela palavra linda. Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Bom estarmos aqui na casa do Senhor, onde iremos adorar ou continuar adorando a Ele nesta noite. Abra a tua Bíblia, Eclesiastes, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. 12, versículo 13 e o versículo 14 iremos ler. Em nome de Jesus. E tu que veio aqui, eu que vim aqui, vamos dar o melhor nesta noite em nome de Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, e Ele nunca deixou de ser merecedor. E Ele tem me criado para adorar Ele, então somos criados para adorar a Deus. Aleluia. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e a ter tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mau. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus e teu Filho amado, nesta noite nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra, pelos louvores que já foram entoados, e pedimos ao Senhor que continue falando ao coração de cada um dos que se faz presente nesse santuário, inspirando as crianças, os jovens e as senhoras, todos quantos estarão apresentando louvores para o Senhor. Pai, continue na direção desse trabalho, abençoando e falando com cada um de nós, assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Neste momento nós estaremos ouvindo os grupos que estarão apresentando a Deus o seu louvor nesta noite. E eu peço à igreja que esteja conectada, ligada com o céu, porque quando a igreja está ligada, o Senhor faz coisas grandes no meio do seu povo. Neste momento nós ouviremos o grupo de crianças, e logo após também o grupo de jovens, e após os jovens as senhoras também estará com o povo.
igreja com a paz do Senhor Jesus. Preciso confiar nas palavras do Mestre. Ele veio e venceu, e o próximo a vencer pode ser tão triste o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei em teu abraço. Eu quero ouvir tuas palavras e confiar nelas. Expulsar o mal com a fé, caminhar sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso me diminuir, por sua palavra eu me definir. Ele chamou de filho, foi o Criador. Ele disse que eu curarei sobre a morte e triunfar. meio. E se a irmã Érica não estiver, ouviremos o nosso irmão
vocês: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse versículo ele fala muito ao meu coração, porque, para quem não me conhece, eu nasci e cresci na igreja até os meus 12 anos. Nasci em um lar evangélico. Porém, aos meus 12 anos, dos 12 aos 13 anos, eu me afastei da igreja. Não caí no mundo, graças a Deus, Deus me guardou. Porém, eu também não tinha forças para vir para a igreja. Vivia uma vida oprimida, essa é a palavra correta. E eu tinha medo, porque eu sabia que Jesus estava voltando. Eu via os sinais, mas não tinha forças para vir para a igreja, não tinha força para buscar Jesus, não tinha força para ler a Bíblia. E esse versículo deixa bem claro que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E graças a Deus eu estou na igreja de volta, porque aqui é o meu lugar, que sempre foi o meu lugar. E eu quero falar para você, ouvinte, que não veio para a igreja. Talvez você já tenha sido da igreja assim como eu fui e tem vontade de voltar. Aqui é o lugar certo. Aqui você vai encontrar a sua verdadeira felicidade. Somente Jesus Cristo pode tirar a sua angústia, a sua tristeza. Não adiante para o mundo, porque você não vai encontrar, o mundo só tem tristeza. E Jesus está voltando, os sinais estão aí. Talvez você fale que isso é coisa de crente, mas não é. Tire a venda dos seus olhos. Jesus está voltando. Olhe os sinais. Busque quando se pode achar, porque um dia você não vai poder mais. Infelizmente, um dia você não vai poder mais. Venha enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. E o que será de você? O que será da sua alma? Jesus está de braços abertos buscando você, querendo te abraçar, tirar sua tristeza. Vem enquanto há tempo, porque esse tempo vai chegar ao fim. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Verdade. A Bíblia diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que em outros lugares mil. Imagina. Mais vale um dia na presença e na casa do Senhor. Nós ouviremos nosso irmão Eduardo. Me parece que a nossa irmã Érica não está no nosso meio. Após o nosso irmão Eduardo, a nossa irmã Ana Luísa também estará com a oportunidade. Faz o meu Pai do Senhor, um jeito de alegria estar na sua presença, né? Eu vou explanar em Mateus 7, versículo 24 a seguir. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceram a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram para a casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ouviremos a nossa irmã Ana Luísa também. E após a nossa irmã Ana Luísa, nós iremos ouvir a nossa irmã Maria Eduarda, a nossa irmã Geisa. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa é ser crente, é servir ao Senhor. Salve a todos que a paz do Senhor. Então, meus irmãos possam estar me ajudando. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão ferido. Lembro que eu estava caído.
pelo culto de jovens, porque é o meu momento, gente, é o momento de eu festejar. Vou estar deixando aqui um versículo em João, capítulo 11, apenas o versículo 31. Jesus chorou. Essa palavra enche o meu coração de gozo. Duas palavras que transformam a minha alma, porque nós vivemos em um mundo onde as pessoas não aceitam que estão tristes, não aceitam passar vontade. E por isso nós temos tantos jovens no mundo, porque acham que sua vontade é mais forte do que o Espírito Santo, é mais forte que o Senhor. E quando a Bíblia fala que Jesus chorou, é que o Mestre, o meu Pai, reconheceu a própria dor. Ele sabia que estava triste no momento e ele não viu o problema em derramar lágrimas. Ele não viu o problema, e a gente vai para o Getsemane e a gente ora que também não há problemas em ter um momento de tristeza e angústia. A questão é você chorar. Jesus chorou sabendo que Lázaro iria ressuscitar, sabendo que ele podia ressuscitar Lázaro. Ele chorou pela morte do amigo que ele ressuscitaria lá na frente. Então, crente, eu quero saber o teu problema. Por que tu não está chorando na presença do Senhor e aos pés dele? Mas no lugar disso, tu vai para as redes sociais postar vídeo depressivo, sendo que Jesus chorou. Ele libertou a tristeza dele, porque ele estava em carne humana e o coração dele se afligia. E tu diz, crente, que não tem Jesus ainda, por que tu não ainda veio aos pés do Salvador e não chorou para ele? Porque às vezes a tua angústia é grande e tu está pensando em se suicidar, tu está pensando em caminhar novamente para as drogas, tu está pensando em ir novamente para a pornografia, porque te alivia naquele momento. Mas Jesus foi chorar aos pés do Pai. Por que tu também não chora aos pés do Pai? Pode chorar, não tenha vergonha, porque Ele liberta. Chorar para Jesus é chorar no peito do amigo. Você não precisa esconder que está triste. Há semanas atrás eu estava tendo um momento difícil, porque eu tenho meses bem complicados por conta de problemas psicológicos. E eu tenho meses que eu fico triste. E aí, essas 3 semanas atrás, eu não estava aceitando. Eu falei, eu não posso estar triste. Eu não posso. E Jesus falou no meu coração, filha, para que você me serve se no momento de angústia você não pode chorar no meu peito? Para que você me serve se no momento de angústia tu não pode ir à minha casa, ajoelhar e orar? De que vale então tu estar na juventude dentro da igreja? Do que vale tu estar gastando a tua vida dentro da casa do Pai? Porque jovem é difícil continuar aqui, viu? Vou avisando para você, irmão. Então chora aos pés do Pai, porque Ele tem a solução. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Ouviremos a nossa irmã Kelly, e nessa oportunidade a igreja estará dizimando e ofertando para a honra e glória do nosso Senhor. Santa Igreja capaz de Jesus, amém? O Rei da Glória, se
nessa noite. Glória a Deus. Eu salve a igreja com a paz do Senhor. Nos oramos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, entramos mais uma vez em Tua presença em oração, para Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, até este momento, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, o Senhor já falou fortemente através dos louvores, das palavras, e quero Te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que vem de encontro ao Teu servo nesta noite, meu Pai, e usa ele como de costume, meu Deus, para ministrar a Tua palavra. Fale conosco, meu Deus, não que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja, papai do Senhor. Eu quero apresentar as pessoas que nos visitam. Está conosco nossa amiga Priscila. Cadê Priscila? Deus abençoe. Eliane. Deus abençoe. Ana Elis. Deus abençoe. João Paulo. Deus abençoe. Sara. Deus abençoe. E Suzana. Deus abençoe. Está conosco também nosso irmão Carlos. Cadê irmão Carlos? Deus abençoe. E o nosso irmão Davis. Deus abençoe. Irmãos, na terça-feira, nossa irmã Luciana e nosso irmão Guilherme aceitaram Jesus ali na secretaria, já são nossos irmãos em Cristo, e hoje à tarde, no culto ali na Quixaba, mais uma alma aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E o que nós temos a dizer a todos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que todos vocês sintam-se bem no nosso meio. E quero convidar o presbítero Luiz Alexandre para ministrar a palavra de Deus, porque ainda temos que atender umas 8 pessoas. Deus abençoe. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Dizer aos irmãos que se encerrássemos o culto aqui, diante do que já temos escutado nessa noite, não seria exagero da minha parte. Mas eu tenho por certo que Deus ainda tem algo a falar aos nossos corações nessa noite. Louva a Deus pela vida dos jovens, por aqueles que nessa noite foram inspirados pelo Espírito Santo para estar apresentando louvores, estar apresentando o versículo da palavra de Deus, coisas gloriosas, tanto quanto trouxe a nós edificação. Aleluia. E sabemos que Jesus continua ainda no nosso meio. Até finalizar o culto e dizermos amém, Ele continua no nosso meio. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero ler o capítulo de número 25 do Evangelho de Mateus. A seguir, nos diz: então o reino dos céus será semelhante das virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Quantos podem dizer amém? Diga amém. Glória a Deus. Mas eu quero tomar por base nessa noite o versículo 6, que diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor.
o clamor da meia-noite. Meus queridos irmãos, é bem verdade que nós estamos passando os últimos dias na face da terra e muito apreensivo com o que tem acontecido, porque nós sabemos que o que está acontecendo não é à toa, o que está acontecendo não é em vão. No capítulo de número 24 do Evangelho de Mateus, no capítulo aí anterior ao que lemos, nós vamos ver Jesus Cristo dar uma lista para os seus discípulos, 2 sinais que aconteceria antes da sua volta. Aí, ao capítulo de número 25, o Senhor fala desse encontro, dessas 10 jovens virgens que estavam todas em um cenáculo, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, aguardando o esposo. Essas virgens representam, por certo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. 5 virgens prudentes, 5 virgens sábias, 5 virgens que estavam vigiando, 5 virgens que tinham azeite na sua lamparina, 5 virgens que estavam aguardando o esposo. Mas também tinha 5 virgens que estavam no cenáculo, tinha 5 virgens que tinham a sua lamparina, tinha 5 virgens que tinham azeite na sua lamparina, tinha 5 virgens que estavam no mesmo propósito. Então, qual a diferença daquele grupo de jovens que aguardava o esposo noivo? A Bíblia vai nos mostrar os mínimos detalhes que fez a grande diferença. Porque, Tom, não basta somente pegar uma Bíblia e pôr debaixo do braço e dizer sou crente, não basta somente vestir como crente, não basta somente estar nos cultos sempre, mas é preciso, Tom, que tenhamos uma vida de obediência, uma vida, João, de santidade na presença do Senhor, uma vida que com ela trazemos a unção do Espírito Santo, que representa o combustível para manter esta chama acesa. Glória a Deus. Então, se todas eram virgens, se todas estavam no cenáculo, no mesmo propósito, o que fez a diferença, irmão Luiz, o que fez a diferença foi porque 5 delas ainda mantinham o azeite na sua lamparina. Não pode faltar o azeite na lamparina. A Bíblia diz que não havendo lenha, o fogo se apaga. Não havendo espírito mexeriqueiro, encerra-se a contenda. Glória a Deus, é preciso ter azeite na lamparina. Se nós apertar a tecla desse interruptor, as luzes vão se apagar. Se chegar ali e desligar o disjuntor, as luzes vão se apagar, porque vai ser interceptada a energia que faz com que essas luzes se acendem. A igreja de Jesus Cristo não pode perder a comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que está nos preparando e moleando para encontrar com Jesus Cristo. Então eu não posso ver os sinais que estão acontecendo na terra e achar que é coisa meramente normal. Não é normal quando nós vemos terremotos acontecendo na face da terra. Não é normal quando nós vemos as autoridades religiosas do mundo se agrupando para criar uma única religião. Não é normal quando nós vemos as autoridades políticas se agrupando, se reunindo para criar uma única moeda. Não é normal quando nós vemos as autoridades aí já se projetando para aplicar uma única religião, uma única moeda, sabe, um único idioma. Tudo isso aponta para o governo mundial do anticristo, mas para que ele estabeleça o seu governo, Jesus Cristo primeiro venha buscar a sua igreja. A igreja de Jesus não passará pelo processo da grande tribulação, mas antes que aconteça, nós seremos arrebatados. A igreja do Senhor será tomada da terra com força para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E a Bíblia nos diz que perto da meia-noite ouviu-se um grito. É o sinal do alerta. Meus queridos irmãos, é o alerta final. Nós precisamos estar atentos. Quando eu leio a Bíblia Sagrada e que eu vejo falando meia-noite, aí eu posso conjecturar que o Senhor Jesus Cristo já está mostrando os sinais, porque breve ele vem para arrebatar a sua igreja, e a igreja vai subir no arrebatamento.
Testamento. No capítulo 12 de Êxodo, o Senhor Deus dá instruções para Moisés, e o mesmo ele começa a estabelecer a Moisés algumas diretrizes, e uma daquelas diretrizes que Deus dá a Moisés foi falando para Moisés matar um carneirinho e pegar o sangue daquele carneirinho e passasse sobre os umbrais das portas da casa do povo de Israel. E a casa que não estivesse, Moisés, com a marca do sangue daquele carneirinho, o anjo da morte ia passar naquela meia-noite. E aonde o anjo passasse e que ele não visse a marca do sangue nos umbrais das portas, a Bíblia me diz que ali haveria morte. Mas aonde houvesse a marca do sangue, a Bíblia diz que o anjo passava por cima e aquela casa, aquela família, era ela absorvida da morte. E a palavra de Deus vai nos dizer que meia-noite Deus manda o anjo, e o anjo passa com a espada desembanhada sobre a face do Egito, mas na casa do povo de Deus que tinha marca do sangue, o anjo passou por cima, e enquanto que em todas as casas do Egito havia pranto, lamento e dor, na casa do povo de Israel havia adoração, havia essência de louvor, porque estava a marca do sangue sobre os umbrais. Aleluia! E aí eu quero dizer, meus irmãos, nessa noite, por que nós não passaremos pela grande tribulação? Porque a nossa vida está chancelada, está marcada e carimbada com o sangue do Cordeiro, e nós vamos subir antes mesmo que isso aconteça. À meia-noite ouviu-se um clamor. Glória seja dada no nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos mostrar que quando Gideão com 300 homens se preparava para trazer libertação, para trazer refúgio para o povo de Israel, a Bíblia nos diz que Deus dá a ele agora algumas ordenanças, e diz: Gideão, você com 300 homens é o suficiente para vencer essa nação dos midianitas. E a Bíblia nos mostra que é uma nação como a areia da praia, com os gafanhotos, eram muitas multidões de soldados prontos para destruir o povo de Israel. E a palavra de Deus nos diz que quando Gideão com 300 homens, ele agora com a estratégia de guerra que Deus havia designado, ele pega um cântaro, ele pega a sua espada, e a palavra de Deus diz que ele pega uma trombeta, e meia-noite, Leandro, Gideão toca a trombeta, e meia-noite Deus dá vitória para o povo de Israel sobre a nação dos midianitas. Meia-noite Deus dará vitória à sua igreja. Em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, quando Israel foi declarada nação, a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 37 de Ezequiel, a primeira parte da profecia se cumpre ali, quando Israel volta para a sua terra, e o profeta Isaías, no capítulo 66, ele tem uma visão deslumbrante, e quando ele olha, ele diz: quem são esses que vêm voando como pombas sobre os céus para a sua terra? E a Bíblia nos diz, irmão, que aquela profecia se cumpriu justamente naquele dia em que o povo de Israel, pois ainda havia um judeu disperso sobre a terra. A ONU designou aviões para levar todos para a sua terra, e a palavra de Deus diz: poderia em um só dia nascer uma nação. Israel esteve com uma mulher de parto e deu luz. Naquele dia Israel deu luz, naquele dia Israel nasceu como nação. Glória a Deus, cumprimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que naquele dia Israel foi como nação. E um dos marcos que foi registrado naquele dia foi que a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela estabeleceu um relógio chamado relógio do juízo final. Não tem nada a ver com o relógio de Deus. O relógio do juízo final é o relógio que a ONU estabeleceu para demarcar fatos históricos, acontecimentos que marcassem a humanidade. Cada vez que um acontecimento marcava, aquele relógio chamado relógio do juízo final, ele adiantava um segundo, e ia adiantando um segundo, e na pandemia aquele relógio foi adiantado alguns segundos, e hoje aquele relógio do juízo final da ONU, vocês podem pesquisar, falta 89 segundos para meia-noite, falta menos de 1 minuto e meio. E o que quer dizer com isso, irmão Luiz? O que quer dizer com isso é que o cenário mundial se prepara para a manifestação do anticristo, aonde Israel hoje, todo mundo em Israel está se
vida do Messias, e esse Messias não tem nada a ver com o Messias genuíno, é o Messias que vem para estabelecer a nova ordem mundial, mas para que isso se cumpra, se aconteça, Jesus já veio buscar a sua igreja. Por isso, meus irmãos, eu não sei quanto tempo mais nós vamos estar com os pés sobre essa terra, mas possa ser bom que seja o último culto, seja a última mensagem a ser pregada, porque Jesus Cristo vem, irmão, o dia e a hora eu não sei. As moças estavam todas preparadas, estavam todas no mesmo lugar, mas à medida que o tempo vai passando, o cansaço vai batendo, a fadiga vai batendo, alguns começam a entrar pela desesperança, alguns começam a entrar, sabe, pelo desespero, e isso não é para nós. A Bíblia diz: filhinhos, esperais com paciência no Senhor. Devemos esperar com paciência no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e aí nós devemos estar atentos aos sinais que vai acontecendo. Como eu disse no início, não é à toa, não é em vão, nós devemos ver que quando tudo estivesse acontecendo em Israel, o relógio escatológico de Deus, tudo estivesse acontecendo, nós deveríamos estar prontos. Sabe por quê, irmãos? Porque a figueira já está com seus frutos madurinhos. Israel está tudo preparado para receber o Messias, que não é Jesus Cristo, mas enquanto Israel prepara para receber o Messias, que é o Anticristo, a igreja está preparada para receber o Senhor Jesus Cristo, que em breve vem para arrebatar a sua igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meia-noite, a Bíblia nos diz que o apóstolo São Paulo estava juntamente com seu amigo do Evangelho, seu amigo parceiro, pregador do Evangelho, Silas, e diz a Bíblia, irmão Leandro, que já estava eles machucado, muito maltratado ali naquela prisão. Já tinha recebido 39 chibatadas, estava ali gemendo, sofrendo, mas ele olha um para o outro e diz: olha, não resta mais nada a nós senão adorar o Senhor. Paulo e Silas começam a entrar louvores a Deus dentro daquela prisão. Meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar louvores a Deus, e a Bíblia nos diz que subitamente começou um terremoto ali. O anjo do Senhor visita aquela penitenciária, e agora aqueles portões começam a tremer, um terremoto fede ali, e os portões desmoronam, e a Bíblia vai nos dizer que aquele carcereiro que estava cochilando, estava dormente ali, ele se desperta, e quando ele percebeu, viu as portas das grades tudo desmoronadas, ele logo lá de conta pega a sua espada, ele vai para tentar tirar a sua própria vida. Paulo lá de dentro do brado e diz a ele: homem, não te faça isso, porque todos aqui estamos. E aquele homem aproxima-se de Paulo e Silas e disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas diz a ele: olha, creia no Senhor Jesus, meia-noite Jesus ainda salva, meia-noite ele faz milagres extraordinários acontecer, perto da meia-noite, aleluia. Paulo alargava o seu para a sua pregação, e certo jovem por nome Eutico, ele estava ali vivendo uma utilidade. Ele estava sentado na janela do quarto andar daquele prédio onde Paulo estava pregando a palavra, e me diz a Bíblia que aquele rapaz, ele não estava 100% focado na mensagem. Ora ele prestava atenção à mensagem, e ora ele olhava o que estava acontecendo lá fora. O jovem Eutico é o tipo de jovem que não tem posicionamento na presença de Deus. Um tempo ele está na presença de Deus, outro tempo ele está fora. Como diz o hino do saudoso irmão Jair Pires, é o verdadeiro crente Raimundo, o pé na igreja e o pé no mundo. Mas Jesus não tem compromisso com esse tipo de crente, mas aqueles que são fiel, temente, obediente, é com esse que Jesus tem marcado. Aleluia! E aí Paulo vai pregando, não é uma pregação como a nossa de 30 minutos, 40 minutos, ele alargou a mensagem, e me diz a Bíblia que meia-noite, aquele rapaz foi tomado pelo sono, e ele caiu no quarto andar do prédio, lá embaixo, e quando o povo socorreu para socorrer, ele estava morto. Mas a Bíblia nos diz que quando Paulo ora por aquele homem, meia-noite, Deus restitui a vida daquele jovem por nome Eutico. Meia-noite, o Senhor tem marcado com esta geração. Meia-noite, irmão João, a
mas meia-noite Jesus opera milagre. Aleluia. Meia-noite ele marcou com aquelas jovens, e quando alguém dá um grito de alerta e diz: aí vem o esposo. Todas que estavam dormindo acordaram, mas aquelas que estavam dormindo e não tinham azeite na botija foi pego de surpresa. E aquelas que estavam dormindo com cansaço físico, mas despertou-se, a sua lamparina ainda estava acesa. Eu não sei como está a sua lamparina, mas uma coisa eu sei: é preciso pôr azeite para manter a chama acesa. Jesus veio buscar uma igreja, além de lavada, remida, enxaguada com seu sangue, mas uma igreja que é viva. Aleluia! Eis que eu conheço as tuas obras, disse Jesus para a igreja de Laodiceia: eis que não és fria nem quente. Bom seria se fosse fria ou quente, porque assim fria ou morna vomitar-te-ei. Nós não queremos ser vomitados da presença de Deus e perder o nosso lugar nas mansões celestiais. Então precisamos ser como a igreja de Filadélfia, uma igreja que é marcada pelas lutas, é marcada pelas agulhas, mas é uma igreja que é marcada, João, pela fidelidade, pela obediência, pela perseverança. Senhor, eu não te deixo. A luta está travada, a guerra está árdua, mas eu não te deixo, Senhor. Nega-se Jesus, não posso negar. Desista desse Jesus, não posso desistir. Pois para onde eu moro da presença de Jesus, se só Ele tem palavra de vida eterna. Abandona esse Jesus, meu Deus, e morra, Jó. Oh, mulher, assim como paro nas bocas falas tu, o meu Deus tem me abençoado até aqui, porque eu não aceitar o castigo do meu Deus. Quero te dizer que até as lutas têm propósito de Deus na vida da igreja. Até as provas têm propósito de Deus na vida da igreja. Aleluia. Deus deu vitória ao seu povo nas terras do Egito, que tinha nos umbrais das portas a marca do sangue. Deus deu vitória a Gideão com 300 homens que carregava uma fé e uma coragem inabalável. Deus deu coragem, Deus deu fé, Deus deu obediência, Deus deu perseverança à sua igreja para continuar lutando em tempos difíceis, em tempos tenebrosos. Não pensas tu que as coisas continuarão como estávamos, porque dias de lutas difíceis virão, mas precisamos estar com a nossa vida alicerçada, firmada na presença do Senhor. Nós precisamos estar com a nossa vida alicerçada no Evangelho, porque o Senhor vem para arrebatar a sua igreja, e aí alguém se desperta e levanta, e aquelas meninas desesperadas chegam naquelas ondas prudentes e dizem: olha, dá-nós do vosso azeite, porque a nossa lamparina se apagou. Aquelas prudentes disseram: olha, não seja caso que venha faltar a nós e a vós, e diante a um que vende e comprar para vós. E aí é um perigo muito grande. Aí é um perigo, porque naquele momento que elas saíram para ir buscar o azeite, foi naquele momento que aconteceu. No momento em que você imagina, dá uma espiadinha no mundo, dá uma olhadinha no mundo, dá uma espiadinha no São João, dá uma espiadinha no Carnaval, dá uma espiadinha nessas coisas que o mundo oferece. Há um risco grande aí, porque aí você não está somente correndo risco de vida física, mas o risco de vida espiritual. Precisamos vigiar, ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está como leão rugindo, procurando a quem possa tragar. Precisamos estar atentos, irmãos, porque o Senhor vem, breve Ele vem para arrebatar a sua igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, dar-te-ei de águas da vida, porque o Senhor vem para arrebatar o seu povo. Aleluia. E o certo é que quando Jesus arrebatar a sua igreja na terra, glória a Deus, a igreja vai ao encontro do tribunal de Cristo, sendo conduzido por Jesus, e os nossos patriarcas e matriarcas que aguardaram esse grande dia.
irá no tribunal de Cristo, irmão Leandro. Aleluias. E diz a Bíblia que o Senhor tem preparado um tesouro, o Senhor tem preparado uma coroa, o Senhor tem preparado um troféu para aqueles que chegarem lá, porque só chegarão lá os vencedores. Quem vencer, darei uma pedrinha, irmão Tom, e nessa pedrinha tem um novo nome, e só você e aquele que está te registrando é que sabe esse novo nome. Quem vencer, eu farei coluna no santuário do meu Deus. Quem vencer, aleluia, vai participar das bodas do Cordeiro, vai tomar de graça da água da vida, vai comer do fruto da árvore da vida. Quem vencer, andará na cidade santa, da qual, meus queridos, o maior homem dessa terra, se não aceitar Jesus, não passará nem perto. Há quem diga que há homens grandes, famosos, ricos, homens triunfantes nessa terra, mas se eles não aceitarem Jesus Cristo e ter o seu nome registrado no livro da vida, conforme me diz este livro, a Bíblia diz que esses não passarão em pé. Mas o melhor homem dessa terra, se é que existe, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, este entrará na cidade santa de cabeça erguida, podendo não ter um sapato de marca de grife, podendo não ter uma roupa luxuosa, mas entrará na cidade santa e vai passear naquela bela cidade. Aleluia, glória a Deus. E aí o apóstolo São Paulo diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas muito mais gloriosas do que o que está somente registrado aqui. O que está aqui já é o bastante demais. O que está aqui nós merecíamos a metade. O que está aqui nós não somos dignos de uma terça parte. Mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, não chegou ao coração do homem, o Senhor tem preparado. Eita glória! O Senhor tem coisas grandes. A eternidade revelará coisas estrondosas, coisas gloriosas, coisas magníficas, e somente os salvos em Cristo há de contemplar e viver. Igreja do Senhor, não volte atrás, não retroceda. Dias difíceis estamos vivendo e vamos viver mais, mas não retroceda, porque a palavra de Deus nos diz que no mundo tereis aflições, mas a garantia que temos que, se no mundo tereis aflições, o Senhor, Ele tem dado nós a força. Ele diz: tem no ânimo, porque assim como eu venci, vós também vencereis. Para vencermos o mundo e as suas concupiscências, nós precisamos continuar firmados na palavra. Precisamos continuar firmados em Cristo Jesus. Ah, mas eu sou tão fraquinho. A Bíblia diz que um só israelita na presença de Deus teria a capacidade de matar 1000 soldados inimigos. E um só crente fraquinho na presença de Deus, ele pode botar toda uma legião de demônios para fugir, porque não é no nome do crente, mas é no nome de Jesus Cristo. Não volte atrás, não retroceda, não faça como eu digo, não fica tutupeando, ora na igreja, ora fora da igreja. Vamos estar na igreja. A igreja somos nós em Cristo Jesus. Aleluia. Não perca o Espírito Santo, não perca a essência, não perca essa identidade. Glória a Deus. Algo me chamou muita atenção por esses dias. Havia uma certa rivalidade entre a igreja Assembleia de Deus Missão, que é a mesma Belém, e a Assembleia de Deus Madureira, que é a mesma Adebrais. Havia uma rivalidade, mas o Senhor Jesus, na morte da esposa do bispo Samuel, fez algo maravilhoso, não na morte, mas naquele evento, naquele culto fúnebre, aonde o Senhor moveu os corações dos pastores da Assembleia de Deus, pastor Wellington Júnior, que é o atual presidente, e mais uma cúpula de pastores, e eles foram prestar suas condolências ao pastor Samuel. E partindo daquilo ali,
Deus começou a trabalhar. E agora, na última convenção que teve lá na Adebrais, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o velhinho, pastor presidente já jubilado, juntamente com o pastor José Wellington, e todos os pastores foram convidados. E ali quebrou-se aquele tabu que Satanás tinha, irmãos, a colocar. Aquele tabu do inferno, havia aquela resistência, ninguém sabe porquê, mas havia ali uma resistência entre si. Aí o Senhor Jesus derrubou por terra, e o bispo Manuel Ferreira, junto com o bispo, junto com o pastor, o velhinho José Wellington, eles se abraçaram. Aleluia! As esposas se abraçaram, aquela rivalidade do inferno caiu por terra. Satanás perdeu mais uma, e hoje é a maior denominação pentecostal do mundo, irmão Leandro. Glória a Deus. O que eu vejo com isso? No Salmo 133, e Jesus voltando. Jesus voltando. Sabe por quê? Porque o escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que eu posso pregar a paz se eu não estou tendo paz com meu irmão que confessa a mesma fé, mas caiu por terra, e o nome de Jesus foi glorificado, e formou-se uma grande convenção com mais de 240 mil pastores. Oh, glória a Deus! Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E aí aquelas virgens saíram desesperadas, e aí o noivo chegou, e as que estavam preparadas receberam, e a porta se fechou. Daí a pouco aquelas meninas chegam desesperadas. Primeiro, porque meia-noite você não vai encontrar nada aberto. Segundo, porque meia-noite os desafios são maiores. Segundo, porque meia-noite há uma legião de demônios soltas. E elas saíram, e a coisa dificultou, piorou. E quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Estou finalizando. E elas desesperadas batendo na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Eu não quero ouvir isso. Tenho por certo que você também não quer. E aqui está as que estavam preparadas. Entraram junto com o Senhor para as bodas. Foram salvas, galardoadas, recebeu galardões. Mas aquelas virgens ficaram. Meus queridos irmãos, de um cenário da igreja do Senhor, 50% vai subir no arrebatamento e 50% vai ficar. Agora não me pergunta quem é que vai subir, porque eu quero subir. E não me pergunta quem vai ficar, porque eu também não sei. E não é da minha conta. O que é da minha conta nessa noite é dizer: prepara-te, a igreja, para encontrar com o Senhor, porque Ele está voltando. É tempo de nós nos prepararmos, porque Jesus está voltando. Ele vai raiar nas nuvens, e aquele que estiver preparado vai subir. Ficará de fora aqueles que negaram. Ficará de fora os cânticos, feiticeiros, idólatras, afeminados, todos quantos tiveram a oportunidade e não aceitou Jesus. Mas quem aceitou Jesus e permaneceu firme, mesmo com a sua lamparina fumegando, o que é fumegando, irmãos? Só a fumacinha, sobe no arrebatamento. Mas quem não ficou com a sua lamparina nem fumegando, fica para a tentativa da segunda remessa, da segunda leva. E aí eu não sei se vocês vão resistir, se eu não vou resistir, quem ficar vai resistir. Mas uma coisa eu sei: nessa noite, perto da meia-noite, ouviu-se um grito. Nós estamos ouvindo os gritos todo momento: terremotos, maremotos, fomes, guerras, rumores de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos, nação contra nação. Estamos ouvindo um grito, precisamos estar preparados. Não deixe a lamparina se apagar. E que o Espírito do Senhor Deus encoraje essa igreja. Que o Espírito do Senhor Deus fala melhor cada coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meu querido ouvinte, que ouviu a palavra de Deus, já ouviu os louvores, ouviu as saudações e a palavra que foi ministrada. Esta palavra não é minha, não é da igreja, é de Jesus. Você que nessa noite quer fazer um encontro com Jesus, quer entregar a sua vida para Jesus, faz assim com a sua mão, de onde você estiver.
E um dos irmãos vai estar, ele conduzindo, pode vir, levantou a mão, venha. A senhora já é crente, irmã. É só para quem não é crente, a senhora é crente, te conhece, irmã Maria Cruz, São José. Você, ouvinte, você, católico, que um filho, você que não confessa na religião, toca nessa pessoa, irmão, ao seu lado, irmã, e diz: olha, você ouviu, você quer ir lá, vamos lá. Vamos lá, porque aqui você não está chamando para ir para o cabaré, nem está chamando para ir tomar cachaça. Aqui é para tomar a maior e a melhor decisão da vida dessa pessoa. Nenhuma decisão vai te dar garantia de vida eterna, mas essa te dá. Você que ouviu a palavra e quer aceitar Jesus, sai do seu lugar. Você foi tocado, eu sei que o Espírito Santo tocou. Porque uma pessoa que ouve os louvores que nessa noite nós ouvimos, uma pessoa que ouve as saudações, que ouve a palavra como essa, você tem vida, você não deixou de ser tocado. Você toca nesse homem, nessa mulher, diz: vamos lá, vou te acompanhar até lá e nós vamos estar orando. Levanta do seu lugar e vem em nome de Jesus. Não perca essa oportunidade. Vem em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus está lhe chamando. Ele quer registrar o seu nome no livro da vida. Ele quer te dar garantia de vida eterna e salvação. Ele quer que você suba no arrebatamento com toda a igreja e não fica para a segunda remessa, porque a segunda remessa será Cristo. Então você ouviu, vem em nome de Jesus. Toca nesse homem, toca nessa mulher, irmão. Não tenha vergonha, não tenha timidez, não pode tocar. E até insiste, se for possível, e chama ele para vir em nome de Jesus. Você está entendendo o convite, você está entendendo o que nós estamos falando. Então é para ser crente nessa noite. É para ser crente, sim. Então venha ser crente em nome de Jesus. Levanta do seu lugar e venha. A igreja está orando para você ganhar força. A igreja está orando para você ganhar, sabe, um empurrãozinho do Espírito Santo. Então vem em nome do Senhor Jesus. Você ouviu, você entendeu? Mas eu estou com vergonha porque a igreja está cheia. Mas é a igreja cheia mesmo que você precisa vir. Não precisa ter vergonha. Eu convido a Maria Igreja, se coloque de pés. Após a oração, se você foi tocado, se você sentiu, você procura dos irmãos e nos procura, e nós vamos estar orando por você, apresentando você a Deus também. O pastor pede para avisar que no sábado vai ter a cruzada no André Alves e o ônibus vai sair daqui às 6 horas da tarde. Tá bom? Eu convido os irmãos para orar, que a voz vai embora. Venha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver se nós vamos comprar do Senhor. Quantos de oração? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nesta noite em nosso Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Meu Deus, nos ajuda a guardar esta palavra em nossos corações. E continuar te servindo e obedecendo a tua palavra. Senhor, meu Deus, aquele amigo, aquela amiga, Deus, que teve vontade, não teve a coragem. Ajuda, Senhor, para terminar este trabalho. Meu Deus, procura alguém, Senhor, que aceita e toma essa decisão para te servir. Porque a melhor coisa na minha vida, nossas vidas, foi tomar a decisão, foi te aceitar em nossas vidas. É uma riqueza que ganhamos. Ó Deus, querido de glória, e nos dá, Pai, também um retorno abençoado nas nossas casas e um sono tranquilo, meu Pai. E assim todos juntos te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim, duas mãos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Quantos podem dizer amém?